Não são poucos os desafios de um crocheteiro empreendedor e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês como tem sido a minha experiência nesse universo do empreendedorismo. Oi minha gente, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é exatamente esse, é para mostrar para vocês como é que tem sido a minha trajetória nesse mundo do empreendedorismo. Amo falar sobre esse assunto. Eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que sabem por experiência e vivência que empreender não quer dizer ser rico, não é? Porém, há pesquisas que falam que alguns empreendedores, os mais ricos, os mais milionários, eles possuem habilidades, pensamentos e hábitos muito parecidos, o que faz com que se torne possível para nós sermos também muito bem-sucedidos nessa profissão, nessa área, nessa gestão, nesse mundo, nesse universo do empreendedorismo. E eu vou mostrar para vocês como é que faz isso de uma forma muito simples, como é que eu fiz isso, né? Como é que faz, eu não sei. Como você vai fazer, eu não sei, mas eu vou mostrar para vocês um pouco da minha experiência. Vou apresentar vocês com um plus, que é falando para vocês a minha primeira meta depois que eu coloquei e enfrentei todos esses desafios e coloquei alguns hábitos, habilidades e mudança em prática. Então vamos pro vídeo? O primeiro desafio que eu enfrentei foi driblar a depressão. Como muitos aqui sabem, né? Quem me acompanha desde o início sabe, eu tenho depressão, síndrome do pânico e ansiedade. E a minha primeira batalha, meu primeiro desafio foi vencer a mim mesmo. E driblar os sintomas da doença, né, que eu precisava, os sintomas da doença, todas as consequências, tudo aquilo que ela traz. E quem tem depressão vai super me entender. Então, eu não tinha horários regrados e aí eu precisei quebrar o primeiro paradigma, que era o paradigma do acordar cedo. Acho que vocês já ouviram aqui em vários lugares falando sobre produção, sobre produtividade e que parte dessa questão de produtividade tem a ver com acordar cedo. O primeiro paradigma que eu quebrei foi esse, não se adequava para minha vida. 6 horas da manhã não funciona. 6 horas da manhã ainda é 11 da noite para mim. Então eu não funciono. Então comecei a ajustar os meus horários e fazer o meu próprio horário, uma vez que eu tinha essa vantagem e eu produzia nos horários em que eu estava muito mais disposta e vigorosa e deixava os horários onde eu estava mais sonolenta, mais indisposta e sem vigor para descansar, dormir e aproveitar e clarear a minha mente para as próximas produções que eu queria fazer. O segundo desafio foi aprender. Exatamente, aprender. Quando você começa um negócio, você sabe muito pouco sobre ele. Mas você sabe também que você é seu próprio chefe, você é seu próprio administrador, você também é o seu contador, você é o que faz o seu caixa, o seu estoque, o que faz as compras, o que produz. Você é o faz tudo da sua empresa. Então, por necessidade, eu tive que aprender tudo sobre a minha operação. Só que no início eu tinha uma rede, e tenho ainda, mas no início eu tinha uma rede de apoio muito mais presente, onde eu delegava todas as responsabilidades para eles, e só ficava com a responsabilidade de produzir. Né? No início isso foi muito bom, mas à medida que o negócio foi se expandindo, que o negócio foi crescendo, que a coisa foi realmente acontecendo, eu percebi que eu precisava assumir responsabilidades, dando assim a minha cara para minha marca. Então, né, eu acho que é muito isso sobre o ter uma pessoa, ter alguém ali por trás da sua marca, onde as pessoas possam se conectar. Então foi assim que eu parei de delegar funções para os meus familiares, né, para as pessoas que convivem comigo e que me ajudavam, e comecei a assumir algumas responsabilidades. Tem coisas que eles ainda fazem, tá certo? Por questões mesmo de adaptação, de questão essa coisa da depressão que é meio que você meio que não pode controlar, mas para vocês terem uma noção e uma ideia, quando eu comecei, eles fechavam as minhas vendas. Eu nunca falava com os clientes, e eu vou falar sobre isso daqui para frente. Eu tinha muita dificuldade de me comunicar. Então eu não conversava com os clientes. Eles conversavam com os clientes, eles fechavam as possíveis vendas, eles que diziam preços e tudo mais. Eu não tinha contato nenhum com o cliente. O meu contato com o cliente era zero. No início é desafiador saber
Você tem que saber, você aprender a precificar, você saber fazer um caixa, você saber fazer o seu estoque. No início, isso tudo é muito desafiador, mas você tem que saber, afinal de contas, você é o gestor e o dono da sua operação. E a nossa operação, no caso que eu tô falando aqui, é o crochê. Então, quando você é o dono da sua operação, daquilo que você faz, é você que tem que saber. Porque as pessoas meio que vão fazer, mas não é você. E outra, não dá para contratar ninguém nesse início, né, minha gente? Tem gente que contrata, tem gente que tem dinheiro para começar, meu filho, começar bem. Mas eu não poderia. Então, eu não poderia tirar os meus filhos, por exemplo, do trabalho deles e trazer eles para minha empresa, porque eu não tinha como pagar o que eles recebem na empresa que eles trabalham, e nem principalmente meu marido. Então eu não tinha como dar essa segurança para eles. Então, querendo ou não, aqui era meio que um extra, não era o trabalho deles, mas só que para mim isso aqui era o meu trabalho. Então eu precisava saber cada barbante que eu tinha, e preciso saber cada barbante que eu tenho. Sou eu que preciso anotar todas as vezes que eu termino um barbante, que eu preciso colocar lá no estoque, que aquele barbante terminou e ele é a próxima compra. E aí eu tive que aprender a comprar, porque tudo que eu queria, todas as cores que eu gostava, eu comprava. E demorou muito para eu aprender a comprar exatamente o que eu precisava para minha produção. Eu precisei começar a anotar sobre pronta entrega, sobre coleção, sobre o que eu queria na minha pronta entrega. Eu também tenho que anotar todas as peças de pronta entrega que saem para poder repor. E muitas delas eu ainda não consegui fazer. No entanto, a gente tá no caminho, tá conversando. Então não esqueça, você precisa estudar, pesquisar e sempre se reinventar. Você tem que aprender tudo sobre a sua operação. Tudo sobre o seu trabalho você precisa saber, tá bom? O meu terceiro desafio é um desafio muito pessoal, que eu chamo ele de PPI, que é o desafio da paciência, da persistência e da inspiração. Inicialmente a gente começa com a paciência, e eu precisei ter muita paciência para esperar o meu trabalho ser valorizado. E quando eu falo de trabalho ser valorizado, eu não estou falando para vocês que é sobre comprar mais caro, quem compra o meu trabalho é mais caro. Eu estou falando sobre valor, dar valor ao meu trabalho. E valor ao seu trabalho é, por exemplo, quando uma pessoa diz assim a outra: ô fulana, tudo bem? Eu tô doida procurando por um suplá muito bonito para fazer uma composição de uma mesa de Páscoa. E aí a outra diz para ela: rapaz, eu conheço uma menina que ela faz esse trabalho, ela faz muito bem. A embalagem dela é impecável, o trabalho é lindo. Olhe, assenta na mesa. E ainda mais, você acredita que ela entrega para você passadinho e cheirosinho? Isso é dar valor ao seu trabalho. Quando alguém começa a propagar as pequenas coisas que você faz, dando assim um diferencial para o seu trabalho. Então, quando você diz que fulana não está valorizando a classe crocheteira, tenha cuidado com isso, porque entre todas as crocheteiras existem diferenças. Cada um trabalha de um jeito. Eu mesmo não gosto de ser rotulada como uma classe. E não é por desunião, é porque cada um tem o seu jeito de trabalhar. Então, eu trabalho do meu jeito, você trabalha do seu jeito, precifica do seu jeito. Por exemplo, tem gente que não passa as peças e eu passo as minhas peças. Eu tô dizendo que todo mundo tem que fazer isso? Não. Mas é um diferencial da crocheteria da Lulu. E todo mundo consegue notar que a peça é passada e que a peça vai cheirosinha. Muita gente deixa a peça cheirosa, mas passada é muito difícil. Tem uma menina que mora aqui, Ju, beijos, eu acho que é Ju. Não, que eu sei que é Ju o nome dela, mas eu acho que Ju faz isso, passa ferro nas peças dela, ela passa, que ela me falou. Então, assim, são diferenciais que a gente vai alcançando e que com o tempo os seus próprios clientes vão começar a propagar para os outros. E isso é valorização do trabalho. Tem muito mais a ver com o reconhecimento e o boca a boca do que com relação a quem paga mais, tá bom?
não seria do dia para a noite que a minha marca ficaria conhecida. E também o que ocorre muita gente não sabia que eu trabalhava com crochê e eu precisava ser para essas pessoas crocheteira, e para isso eu precisava me comunicar. Vou falar sobre isso nos tópicos mais para frente. Esse PPI tem a persistência, como eu falei para vocês. Muitas vezes em situações em que você tem que ter muita resiliência, muita paciência, o que acontece é a vontade frenética de desistir. E a mente trabalha tipo super contra você, mostrando tudo que você faz de pior para você poder desistir. E eu tenho uma frase que eu levo para minha vida, que é: eu nunca vou parar até eu receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para me dar. Então, essa frase me motiva, essa frase me move. Então, se você tem alguém por quem não desistir, você tem a sua família para dar uma vida melhor, você quer dar uma vida confortável para os seus filhos, para sua mãe, para o seu pai, enfim, nunca desista e coloque sempre isso como seu objetivo. Quando você inicia um empreendimento, é necessário que você tenha um propósito, e eu tinha um propósito: dar uma vida confortável e uma vida estável para minha família e receber de Deus tudo aquilo que Ele me prometeu. Então, eu nunca vou parar. É sempre a minha frase, mesmo em dias muito ruins e de muita crise, eu sempre digo para mim mesma: eu não vou parar e eu nunca vou parar. O próximo tópico é a inspiração. Então, eu sempre busquei inspiração de pessoas que faziam crochê e que eu acho o crochê dessas pessoas lindo, que eu acho que os pontos são bem feitos, que o tapete tem caimento. E também fui buscar empreendedores que para mim são referência. Então, pessoas que eu tinha como referência de empresários e empreendedores de sucesso. E isso não tem muito a ver com o tanto que ele ganha, mas o tanto que ele se esforçou e o como que ele fez para chegar lá. E aí eu fui adquirindo algumas habilidades e criando alguns hábitos para mim de produção, principalmente de produção, né? Que como eu queria ver o tapete muito bem assentado, os pontos muito bem feitos, então os arremates muito bem trabalhados, e até hoje eu faço muito isso, né? De buscar o arremate perfeito. Então, por conta disso, eu comecei a desenvolver a questão da inspiração. Então, eu sempre tô me inspirando em pessoas e, tipo, essas pessoas são, para mim, referência mesmo no meu trabalho, tanto no meu trabalho produzindo, como no meu trabalho gerindo. Então, eu sempre tenho pessoas que eu olho e digo: gosto desse tipo de gestão, acho esse tipo de gestão inteligente. Então, esse é o tipo de gestão que eu vou usar no meu negócio. E aí eu só faço adaptar a mim, né? Porque inspiração é isso, você adequa a experiência a você. Então, a experiência que aquela pessoa teve eu não posso ter, porque cada pessoa é única, mas eu posso adequar aquelas habilidades e aqueles hábitos à minha experiência, e aí a mágica acontece. O quarto tópico foi adquirir uma habilidade chamada comunicação. Eu entendi que comunicação e criação de conteúdo tinha tudo a ver e que eu precisava fazer isso. Só que eu tive um trauma violento na minha comunicação. Então, eu precisei fazer alguns ajustes em mim mesma para conseguir o que eu queria. E esse desafio foi um desafio gigante para mim. Eu precisei realmente mudar toda a minha estrutura de pensamento para conseguir adquirir uma coisa chamada comunicação, que mais tarde eu ia perceber que me ajudaria muito com as vendas. Então, comunicar a sua marca, comunicar o seu trabalho, comunicar o que você faz, o seu conteúdo, faz com que as pessoas se conectem com vocês, porque afinal de contas é isso que muitas pessoas do nosso nicho e de outros nichos estão buscando. O quinto desafio tem muito a ver com comunicação, que foi o desafio das vendas. Como eu tinha muita dificuldade de me comunicar, eu nem dizia às pessoas que eu fazia crochê. Lembra que eu falei que eu precisei ter muita paciência até que as pessoas me descobrissem? Então, e ainda muita gente não sabe, muita gente mesmo que poderia comprar o meu trabalho não sabe que eu faço crochê. Então eu comecei esse trabalho de vendas dessa forma, né? Como eu falei, no começo quem fazia as vendas eram os meus filhos, que são ótimos vendedores, diga-se de passagem, muito modéstia à parte. Eles são ótimos vendedores, mas eu precisava fazer isso. Então eu comecei a criar conteúdo para o Instagram, que é a minha primeira plataforma de venda, assim,
é o Instagram. E eu acho, não, é a minha segunda, porque a primeira com certeza é o presencial. Eu consigo vender muito bem presencialmente. Então, eu comecei a mostrar bastidores, processos, tudo que eu faço, todas as minhas peças, todos os meus trabalhos, muito dos vlogs de produções que eu faço aqui, mostrando tudo como é feito, eu faço lá no Instagram. E lá no Instagram, para vocês terem noção, eu até faço testes de barbante para trazer uma segurança para os meus clientes. E ali, por trás daquela marca, por trás da crocheteria da Lulu, cada cliente meu sabe que existe uma pessoa que tem desafios, que tem dificuldades, que tem limitações. Os meus clientes me conhecem, conhecem a minha história, conhecem a minha família, eles sabem o quão rica é a minha família para mim, o quão que eu amo minha família e o quanto que eles me apoiam. E os meus clientes, assim, adoram isso. E a gente não faz comercial de margarina, não. Mas os meus clientes gostam muito quando eu interajo com os meus filhos lá. E aí eu percebo que realmente pessoas se conectam com pessoas. Mas para você se conectar, você realmente precisa ser uma pessoa de verdade na produção do seu conteúdo. Entendeste? Meu Instagram mudou drasticamente. Eu mudei todos os meus insights. Eu fui de 138 seguidores para 426 seguidores num prazo de 8 meses. Eu consegui crescer bastante no Instagram, alcançar muitas contas e extrapolar as porcentagens. Então, assim, para mim foi muito rico o crescimento lá no Instagram. Todo mundo me conhece lá no Instagram. Todo mundo que está no meu Instagram sabe quem eu sou. E isso é muito, muito, muito bom pra mim. Eu sou muito orgulhosa desse trabalho que eu fiz e desse poder de comunicação que Deus me deu e ter colocado em prática. Eu sei que muitas de vocês têm vergonha de aparecer, tem vergonha, tem timidez, né? Não é nem vergonha, é timidez de se comunicar. Mas lembre-se, empreender tem a ver com decisões e decisões consistentes e inteligentes. Então, lembre também da sua inspiração, do motivo pelo qual você todos os dias levanta, acorda e por esses motivos avance e cresça e não tenha medo de aparecer e de fazer seu nome, menina, tá pensando? E vamos lá pro plus. Eu consegui o meu primeiro objetivo enquanto empreendedora. Só arrumar o cabelo. Eu consegui o meu primeiro objetivo enquanto empreendedora, que era fazer com que esse ateliê se sustentasse. E o que foi que eu fiz para isso? Eu vou falar só um pouco sobre isso. Se vocês quiserem que eu converse mais sobre a sustentabilidade da minha empresa, então é só pedir aí nos comentários, tá certo? Comentem aí bastante que a gente conversa sobre isso. Eu faço outro vídeo e respondo vocês aí nos comentários também. Então, eu consegui que meu ateliê, ele se sustentasse. Então, o que eu quero dizer com isso? Por 6 meses, já tem 6 meses, que a gente não precisa investir nada de dinheiro externo aqui no ateliê. Tudo que está sendo comprado aqui para o ateliê é com o dinheiro do próprio ateliê. E esse era o meu primeiro objetivo quando eu comecei a vender crochê. Que era que eu conseguisse comprar barbante e montar o meu ateliê com o próprio dinheiro dos crochês, que eu não precisasse de forma alguma, de maneira alguma, mexer no dinheiro que o meu marido e os meus filhos me dão. Então, eu consegui isso, né, com muito trabalho, muita produção, muito sacrifício, mas eu consegui isso, e principalmente com quebra de muitos paradigmas. O paradigma do só vou comprar à vista, o paradigma dos preconceitos mesmo que as pessoas têm de não vou vender por esse preço, não vou sair perdendo porque eu estou desvalorizando o meu trabalho. Então eu comecei a quebrar muitos paradigmas e a luz está estourando. Comecei a quebrar muitos paradigmas que me ajudaram bastante a chegar onde eu cheguei. E eu estou muito feliz porque tem 6 meses, exatos 6 meses, que eu não fecho no vermelho. E que a minha empresa, graças a Deus, tem se sustentado. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, é só pedir nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso, porque esse vídeo já tá gigante de longo, tá certo? Então, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado desse compartilhamento aqui de experiências. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por vocês. Muito obrigada pelo apoio que vocês me dão, tanto aqui no YouTube, como vocês lá do Instagram que estão aqui no YouTube. Muito obrigada, viu? Obrigado por tudo, minha gente. Obrigado por vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Beijos pra vocês. Fui!